Seja muito bem-vindo a mais um ciclo de estudo da lição da Escola Sabatina, da Bíblia Sagrada, através desse instrumento maravilhoso que nós temos, que ao longo da semana nós podemos estar juntos estudando a Bíblia em nossa casa e depois, no fim de semana, no sábado de manhã, juntos estudando a Bíblia mais uma vez como uma comunidade. Feliz Ano Novo para você, que Deus abençoe muito este 2023 que temos pela frente e que nós possamos completamente pertencer ao Senhor. Como eu disse, estamos estudando, começando esse estudo dos próximos 3 meses que estarão aqui neste guia de estudos, neste material que nós chamamos de lição da Escola Sabatina. Você que está aqui no Escola Sabatina Oficial, é muito bom, muito importante que você já tenha o seu guia, já comece o ano da melhor maneira possível. E neste ano nós vamos estudar então administradores fiéis, à espera do Mestre. E aí, você já está pronto para esperar o seu Mestre Jesus em vida? Nós vamos estudar pelos próximos 3 meses este momento muito importante. Eu estou aqui diretamente da FADBA, da Faculdade Adventista da Bahia, com os meus amigos pastores convidados. Quero começar aqui pela minha direita, pastor Merlinton Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Hassani. A satisfação é estarmos juntos. Seja bem-vindo, feliz ano novo para você, viu? A nós todos. Pastor Merlinton, até o ano passado servia aqui na FADBA e agora ele está importado, né, pastor? Porque o senhor já está começando uma vida nova no Paraná. Uma nova experiência, servindo a Deus aí numa outra oportunidade. Muito bem, muito bem. Do meu lado esquerdo agora, começar pelo mais jovem, deixar o mais importante por último, né? Pastor Alain, você que é mais jovem agora. Tudo bem, pastor Alain Araújo, como vai você? Tudo bem, pastor Hassani, sob controle. Muito feliz em estar aqui e participar desse momento especial. E aqui do nosso lado, pastor Alain, nós temos a autoridade eclesiástica histórica da igreja, né? Pastor Gerson Rodrigues, tudo bem, pastor? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. O senhor é professor aqui do nosso curso de teologia na FADBA. Perfeito, professor de História do Adventismo, né? E também sobre Ellen White, aspectos do dom profético na Bíblia e na história do cristianismo. Muito bem, esses cavalheiros que estão aqui também retornarão em outras lições e eu quero já combinar com você que nós estaremos juntos ao longo desse trimestre inteiro buscando a presença de Deus e buscando de fato o que é ser fiel, aquele que é fiel em todas as coisas. Para a gente começar nosso estudo, vamos orar? Vou pedir aqui para o pastor Merlinton fazer esta oração e pedir a presença de Deus para todos nós que estamos aqui. Oremos. Santo Deus e bom Pai, é uma grata honra e uma sublime oportunidade, sempre que possível, abrirmos a Tua Palavra, aprender de Ti, do Teu amor, dos Teus propósitos para nós. Estamos iniciando essa jornada de 3 meses e louvamos a Ti por esta bênção que o Senhor nos concede. Vamos agora abrir a Tua Palavra e estudarmos a primeira lição deste trimestre. Nos dê a companhia do Teu Espírito Santo em cada momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, estamos aqui então, como o pastor Merlinton disse na oração, começando com a primeira lição e o título dela é Chamado para a Família de Deus. Nós somos chamados para a família de Deus. O verso para a gente memorizar essa semana está em 1 João capítulo 3, verso 1, onde diz: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que maravilha a gente poder ser chamado filho de Deus. Eu já quero fazer o desafio de você estudar todos os dias a Bíblia através deste guia, neste tema tão importante, nesses próximos 3 meses. Então, eu e você estaremos juntos estudando a Palavra de Deus. E para a gente poder lhe ajudar, nós estamos aqui com esses pastores e nós vamos então dirigir esse começo da jornada juntos, ok? Eu quero começar aqui com o pastor Gerson. Pastor Gerson, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente fala sobre fidelidade e há uma outra palavra para fidelidade na Bíblia e nos conceitos que nós temos, que também é mordomia. E eu confesso que eu não sabia muito o que era mordomia quando era pequeno, pensei que era só ficar tranquilo, deitado numa rede. O que é mordomia? O que a Bíblia espera da nossa fidelidade? A partir do ponto que nós somos família de Deus. Pois é, existe esse conceito de mordomia que é realmente você ter os privilégios, né? Onde você usufrui
dos privilégios do seu cargo, da sua função, e alguns chamam isso de mordomia. No conceito bíblico, mordomia parte do princípio de que o mordomo não é dono. Então, quando nós vamos aqui para Salmo, no capítulo 50, no versículo 12, a Bíblia diz: pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Ou seja, Deus é dono de tudo. Ok. E nós somos mordomos. Então, mordomo é você trabalhar, é você cuidar, tá? É você preservar, é você ser fiel em cuidar daquilo que não é seu. Deus é o dono, mas você vai cuidar bem daquilo que Deus deu. Isso inclui todas as áreas. Isso inclui a questão financeira, isso inclui a questão do nosso tempo, do corpo, né? Isso inclui os talentos. Quando nós falamos também de que Deus é dono de tudo, não podemos partir para o extremismo de alguns, de que se Deus é dono de tudo e se eu sou um filho de Deus, então tudo me pertence também. Não. Nós temos que respeitar aquilo que é do outro. E quando nós dizemos que tudo pertence a Deus, não significa que nós vamos cruzar os braços e que Deus vai nos dar todas as coisas. Não. A Bíblia apresenta um conceito de que as bênçãos divinas, elas complementam o esforço divino. Então nós temos que lutar para prosperar, para aprendermos mais, para ao trabalhar, para conseguirmos mais coisas, tudo com o intuito de, tendo em mente de que Deus é o dono de tudo e tudo que Ele me dá é para que eu administre da melhor maneira possível, cuidando, preservando e ao mesmo tempo também ajudando os outros com aquilo que Deus me deu. Então esse é o conceito bíblico de mordomia. Deus é o dono e cabe a nós, Ele nos dá esse privilégio de nós cuidarmos e administrarmos aquilo que é dele. De alguma maneira, então, pastor, o conceito de mordomia ou de administração fiel faz com que o centro da minha vida deixe de ser eu. E aí passa a ser também o próprio Deus, né? Ele agora é o centro, Ele é o provedor. A gente trabalha, a gente se esforça, como o senhor falou, mas Ele é o nosso provedor, né? Agora, além de ser nosso provedor, pastor Merlington, Deus nos chama de filhos, como a gente leu no verso para a gente memorizar. Ele mostra para nós que nós somos filhos. Eu sei que Ele criou tudo, mas esse título filho, como é que Ele nos dá essa filiação? Essa lição, pastor Hassani, vai tratar ao longo do trimestre de um tema bem sensível a nós, não é? Que é a questão... Dizem que é o órgão mais sensível, né? Que é o nosso bolso, né? Os nossos bens. Mas é interessante que já na abertura o autor desse guia de estudos nos convida a pensar essa perspectiva de patrimônio de bens numa perspectiva relacional. Então aqui no guia de estudos, como o senhor mencionou há poucos instantes, logo nas primeiras páginas aqui, a página 5, ele nos convida a pensar o seguinte: em sermos mordomos, como o pastor Gerson comentou, numa perspectiva de relacionamento. E o relacionamento mais significativo que pode haver entre duas pessoas é o de pai e filho, ou de mãe e filho, no caso, na perspectiva humana. E é essa a ideia que a Bíblia apresenta a nós quando se refere ao nosso relacionamento com Deus. Deus olha para nós como seus filhos, nós somos herdeiros que cuidam daquilo que lhe pertence. Nessa perspectiva, somos então os mordomos dele, aqueles que lhe servem. O senhor perguntou de onde vem essa ideia, né, dessa relação entre Deus e nós na perspectiva de pai e filhos. Há muitos versos bíblicos que trazem essa ideia. E eu gostaria de convidar os amigos que estão nos acompanhando a abrir a Bíblia em Jeremias 31, verso 3. Aparentemente é um verso que não tem nenhuma relação com esse tema e, de fato, existe um contexto histórico aqui, que a gente não vai entrar nos detalhes dele agora, com uma aplicação primária. Mas nós podemos fazer essa aplicação secundária sem cometer nenhum equívoco. Jeremias 31, 3 diz assim: de longe o Senhor se deixou ver a mim, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com amorável benignidade eu te atraí. Aqui fala de um amor eterno. Aí a gente pergunta, como é que Deus vem a nós dizendo assim: eu amo você eternamente, se nós não somos eternos? É que Deus nos ama na perspectiva dele. E ele é eterno. E então ele diz aqui: com amorável benignidade eu te atraí.
Em que sentido, nessa aplicação secundária, a gente pode entender essa atração? Em duas perspectivas. Primeira, Deus nos criou. Nós não existíamos, então Ele nos atraiu, ou seja, nos fez vir à existência. Aí nós o traímos, cometendo pecado. Então Ele nos atraiu a si novamente, oferecendo Cristo Jesus em sacrifício por nós, nos tornando novamente filiados a Ele. Então, nós somos filhos de Deus pelo ato criador, Ele deu a origem à nossa vida, e nós somos filhos de Deus pelo ato redentor. Amém. Quando estávamos numa condição de não existência, que era uma condição de pecado, e a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós estávamos numa condição de não existência pela segunda vez, Ele nos fez existir novamente, atraindo-nos a Ele através de Cristo Jesus. E aí, como diz lá em João, capítulo 1, verso 12, no contexto atual, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, somos filhos de Deus, primeiro porque Ele nos fez existir por meio da criação. E somos filhos de Deus porque por meio de Jesus Ele nos trouxe, digamos assim, a uma reexistência, se a gente pode usar essa expressão. Pastor, então Deus é tão maravilhoso que mesmo depois do desvio, Ele ainda nos traz de volta e nos chama de filhos. Deus é maravilhoso e Ele faz com que a gente possa receber esse título não pela obra nossa, mas pela obra dele. Né? Ou seja, sempre aquela ideia de Ele querer que estejamos perto dele. Voltando a Jeremias 31:3, com amorável benignidade eu te atraí. Ou seja, eu trouxe você à existência no primeiro momento e lhe salvei, trouxe você a uma nova existência no segundo momento. Agora, quando a gente pega o contexto de toda a criação, é muita coisa. Sim. Nós vemos um universo se expandindo, a gente vê um mundo que cresce, que se desenvolve, né? E eu queria perguntar para o pastor Alain, o que significa dizer que Deus é dono de tudo isso? Todas essas coisas foram feitas por Ele. O que tem a ver essa questão da criação dEle e Ele ser o dono de tudo e com a nossa vida hoje em dia também? Pastor Hassani, a sua pergunta nos leva a uma reflexão que a gente consegue entender lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, quando Deus cria. E o ato de criar, ele mostra exatamente algo. Eu vou, por exemplo, ao livro de Romanos, no capítulo 11, no verso 36. E aqui nós encontramos a citação que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui nós entendemos, na perspectiva de Paulo, que Deus é dono de tudo. Ora, se Ele é dono de tudo, nós precisamos entender que a glória não é nossa. É claro que esse texto aqui, essa noção é muito importante para todos, porém para aqueles que têm mais posse, que normalmente se vangloriam por ter muita coisa. Então aqui há exatamente a confirmação de que nós devemos viver a percepção de Jesus. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, nós encontramos em Salmo a citação do Senhor, que vem da palavra Adonai, que tem a ver com aquele que criou, aquele que fez tudo. Então, essa compreensão, pastor Hassani, me leva a entender que se eu não olhar para Deus, entendendo que Ele fez tudo e que para Ele é tudo, de nada vai valer as minhas ações, porque Ele me fez, portanto Ele fez tudo, por isso Ele é dono de todas as coisas. E pastor Alain, é interessante que a maneira que você coloca Deus eleva a figura de Deus não apenas na criação, mas também sobre todos nós. Mas isso também eleva a nossa responsabilidade. Claro. Porque como o pastor Merliton falou, nós somos chamados filhos desse Deus Criador. Então qual que é a responsabilidade de nós sermos chamados família de Deus? Pastor, entendendo esse senhorio na nossa vida, nós passamos agora, uma vez aceitando, né, esse sacrifício, uma vez aceitando aquilo que Jesus fez por nós, nos tornamos parte agora de um grupo conhecido como povo de Deus. Logicamente participamos dessa família. E essa responsabilidade é tamanha que nos leva diariamente a entender. Davi vai dizer que a misericórdia de Deus, né, se renova a cada manhã em nossa vida. E pensando assim,
essa responsabilidade aumenta com os meus atos, aumenta, como disse bem o pastor Gerson, né? Como um mordomo, como um cuidador daquilo que ele me deu. Portanto, essa é a responsabilidade de um cristão, de fazer jus a essa criação e, sobretudo, a salvação. Ok. Pastor Gerson, me ajude aí, já que a gente é filho de Deus, família de Deus, se tudo é nosso, onde é que fica o nosso tesouro? O que a gente faz com as posses? Não quer dizer agora que a gente leva tudo para a igreja, para Deus, ou então, já que tudo é de Deus, a gente pega e faz de qualquer maneira, ou nossos olhos estão equivocados em olhar a riqueza só dessa maneira, pastor? Pois é, nós temos, Deus nos concede algumas coisas, né? Trabalhamos e Deus vai abençoando, dando inteligência, força, e nós vamos adquirindo algumas coisas. E não há nada equivocado em você, pelo contrário, você até tem que administrar isso bem, né? Da forma onde aplicar, qual a melhor maneira de você investir, porque partindo daquele princípio bíblico de quanto mais eu tenho, mais eu vou ajudar. Sim. E isso também não envolve só a questão das finanças, porque quanto mais você estuda, mais você vai servir, né? Quanto mais saúde você tem, melhor você pode ajudar os outros também. Então, partindo desse princípio, não há nada equivocado em você planejar ou ver qual a melhor maneira de você investir ou aplicar aquilo que você tem. Só que o que a Bíblia diz e realça é que nós não podemos esquecer de que há algo mais importante do que isso. E a Bíblia diz que onde está o nosso coração, a nossa vida se molda por aquilo. Então, se o meu coração estiver aqui na terra com as coisas que eu tenho, ou que eu adquiri, lembrando de novo que tudo vem de Deus, eu vou ter um pensamento equivocado. Então, a Bíblia enfatiza a questão de nós investirmos no céu. E como é que eu faço isso? Porque não existe um banco no céu, não existe uma bolsa de valores, eu quero comprar ações lá. Nós fazemos isso de acordo com o que a palavra de Deus diz, através de boas ações, né? Quando eu faço aquilo que Deus fez, quando Jesus esteve aqui, Jesus se preocupava com os outros, Jesus se preocupava em ajudar os outros, naquilo que fosse necessário. Então, quando nós falamos dessa questão de localização dos tesouros, nós estamos pensando nisso, nosso coração tem que estar no céu. O meu investimento principal está no céu. Então, tudo que eu faço é pensando dessa maneira. Então, mesmo vivendo aqui na terra, com os bens que Deus me deu, eu vou administrá-los guardando um tesouro no céu. Então, nós temos aqui, por exemplo, na lição de quinta-feira, né? 5 de janeiro. O dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento e roupa para quem precisa. É proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Então esse é o nosso foco. Deus é dono, nós somos administradores. Precisamos da iluminação dele para administrarmos da melhor maneira possível. E como a Bíblia enfatiza, o próprio Jesus falou no Sermão da Montanha, construa sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. É mais fácil construir sobre a areia. É mais fácil, mais barato e mais rápido. Mas Deus diz, não, construa sobre a rocha, porque isso é que dura. Então, ao estarmos aqui na terra, ao sermos administradores daquilo que Deus nos concedeu, bens, talentos, o nosso templo e o tempo também, que nós tenhamos o foco no céu. Pastor, eu me lembrei enquanto você falava, de um verso que eu gosto muito, em 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, quando fala ali, não ameis o mundo e as coisas que no mundo há. E ele fala, né, disso como a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, que não procede de Deus. Então, você falou sobre investir no céu, você colocar as coisas no banco celestial. E aqui a questão não é nem apenas o recurso, mas principalmente o relacionamento. Tem gente até que doa boas quantias para a caridade, faz grandes obras, mas o coração não faz pelos motivos corretos. E aí vem Deus e fala, olha, tudo isso passa, mas aquele que permanece, aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, Deus está nos ligando ao nosso próprio propósito original. Ele está nos restaurando para algo maior, né? Agora, muita gente diz assim, bom,
já que eu sou filho do Pai, pastor Merlington, eu posso fazer qualquer coisa, porque o Pai perdoa, o Pai faz isso, eu posso reescrever os mandamentos dele. Ser filho de Deus faz com que eu tenha uma bandeira branca, um acesso a qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa hoje, pastor? Ou eu tenho que guardar alguns mandamentos do Senhor? Uma estrutura familiar, ela tem funções. Existem algumas funções básicas, existem algumas funções secundárias para uma estrutura familiar. Por exemplo, uma realidade básica de uma estrutura familiar, a reprodução. No contexto bíblico, é dentro de uma estrutura familiar que novas vidas são formadas e novos seres são trazidos à existência. Uma outra função básica da família é promover a afetividade. E a partir daquilo que nós experimentamos em nossa família, nós então transportamos para os outros relacionamentos extra-família. Mas nós aprendemos ali no nosso núcleo básico. E assim, há uma lista daquelas funções chamadas básicas e secundárias do que é uma estrutura familiar. E uma das questões que dizem respeito às relações familiares é o respeito. Eu fiz aqui uma repetição da palavra, né? Mas é o respeito. Então, existem procedimentos que precisam ser mantidos para que essa estrutura ela possa se preservar, ela possa se manter atualizada e fortalecida. No que diz respeito à nossa relação com Deus, quando Jesus nos ensina a orar Pai Nosso, Ele está falando de uma intimidade que o nosso Deus deseja ter conosco e que está aberta à nossa disposição. Entretanto, essa intimidade pede certas ações básicas. E algumas dessas ações nós podemos encontrar de uma maneira, no formato de princípio, aqui na carta de Tito. No capítulo 2, no verso de número 11, a gente lê assim, Tito capítulo 2, verso 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Voltando àquela ideia que conversamos instantes atrás, de Deus nos atraindo a si pela salvação para restabelecermos o relacionamento que o pecado fez com que fosse rompido entre nós e Ele. Mas aqui no verso 12 diz assim, essa graça educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos já no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Isso está dizendo que eu não posso me relacionar com as coisas que pertencem a Deus de qualquer maneira. Eu não posso me relacionar com o próprio Deus de qualquer maneira. Apesar dele ser nosso Pai, ele é santo. O livro de Apocalipse enaltece muito essa concepção de Deus como ser santo, que merece nossa veneração, nosso respeito. Mas apesar dele ser assim, ele nos permite chamá-lo de Pai, o que nos dá uma ideia de intimidade. Mas essa intimidade não é uma carta branca para fazermos tudo aquilo que quisermos do jeito que quisermos. O nosso Pai, e aí vem uma outra função da família, o nosso Pai é alguém que nos educa. Okay. Se a gente deixa a criança solta, ela faz o que quer, mete o dedo na tomada e sabe-se lá o que pode acontecer. Então, é uma função do Pai preservar, cuidar dessa criança, cuidar desse filho. E a Bíblia diz, então, que esse Pai nos educa para vivermos de uma maneira santa, sensata, justa e piedosa. E o que é isso na prática? Precisamos dedicar tempo para entender o que é isso na prática. E vamos ter 3 meses para aprendermos ou relembrarmos o que é isso na prática, na perspectiva da mordomia. Há princípios estabelecidos nessa educação que esse Pai nos dá, para que a gente possa viver, me permito repetir, de maneira sensata, justa e piedosa. Muito bem, então eu espero que este estudo que nós estamos fazendo lhe ajude na sua classe de escola sabatina, com a sua família. E se lhe ajudar, faz algumas coisas aqui com a gente, curta, compartilhe no seu grupo da igreja, no seu grupo da classe, ou para algum amigo que você também quer chamar de filho de Deus. Eu também quero fazer um pedido para você, quero deixar uma perguntinha para você responder aqui nos comentários. Como foi que você se tornou família de Deus?
Você foi criado pelo Senhor, mas em algum momento Deus tocou no seu coração para que você possa ser família dele. E aí então fazer a vontade dele em sua vida. Lembre-se sempre que ser família de Deus significa que ele é o dono e nós somos os mordomos. Deixa eu perguntar para os pastores aqui, pastores, começando pelo pastor Alain, tem algum último recadinho para quem é família de Deus, que está ali se preparando para continuar estudando essa lição sobre ser administrador fiel? Ok. Eu queria finalizar esse momento aqui, essa participação, com um texto que está no livro O Maior Discurso de Cristo. Ellen White diz o seguinte: se renunciarmos ao eu, entregando-nos a Cristo, somos membros da família de Deus e tudo quanto há na casa de nosso Pai nos pertence. Que Deus te abençoe e que a partir desse princípio você cresça nessa família. Amém. Pastor Gerson, seus últimos 30 segundinhos de recado para esse povo maravilhoso que nos acompanha até aqui. Gosto muito do sermão que Moisés apresentou ao povo de Israel ali, próximo do Rio Jordão, próximo ali de Canaã, onde Moisés diz o seguinte: quando vocês entrarem em Canaã, quando se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, não se esqueçam de que isso veio de Deus. E aí em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, que tenhamos sempre isso em mente. Deus nos concede talentos, tempo, bens, mas não esqueçamos que tudo vem dele, é Ele que nos dá inteligência e que nos dá a força. E isso então nos envolve em uma responsabilidade, de nós sermos não apenas gratos a Deus por tudo que Ele nos concede, mas também de nós administrarmos da maneira correta, da maneira bíblica, aquilo que Ele nos dá. Muito bem. Pastor Merlington, seu último recadinho para o pessoal. Estamos apenas começando, né? Mas para encerrar esse primeiro estudo da primeira lição. Perfeito. Eu gosto muito de pensar nessa ideia de Deus como nosso Pai e de nós estabelecermos com Ele um relacionamento proporcionado por Ele, pela criação e pela redenção. E como filhos, nós temos um princípio básico para este relacionamento, que é o amor. E quando Jesus nos falou sobre o que é experimentar esse amor, Ele disse lá em João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A melhor expressão de amor que podemos revelar ou manifestar em relação a Deus é fazer a sua vontade. Esse é o nosso desejo, que Ele nos ajude a fazer a sua vontade sempre. Amém. Muito obrigado, pastor. Vou pedir para o pastor Gerson aqui encerrar esse momento fazendo uma oração, pedindo a bênção por cada pessoa que está conosco aqui. Oremos. Senhor Deus e bom Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de termos a Tua palavra e de aprendermos dela. Amém. Obrigado, Senhor, porque aqui tem instruções tão importantes e necessárias para a nossa vida. E, acima de tudo, apresenta a vida de Jesus Cristo, o que Ele fez por nós e a salvação que Ele concede a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a todos aqueles que estão ouvindo este diálogo. Abençoa o Teu povo, Senhor, para que nós possamos ter forças para reconhecer que tudo vem de Ti e para que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos, para sermos mordomos fiéis daquilo que o Senhor nos concede. Dá-nos a Tua bênção, não que nós mereçamos, mas é que nós confiamos nos méritos de Jesus Cristo e nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastores, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos ainda ao longo desse trimestre. E eu quero falar para você que eu te vejo semana que vem. E eu espero que você compartilhe, estude bastante a Bíblia para ser família de Deus. E semana que vem nós voltamos com o estudo que diz sobre as alianças de Deus conosco. Deus está chamando você para ser um administrador fiel e que Ele o abençoe.